Voltando. Ai, que luta, povo, que luta. A Michelle não conseguiu entrar de novo. Aí, tô por aqui, vamos lá. Vai ter que ser por aqui de novo. Vamos esperar ela entrar. Esperar o pessoal voltar, esperar ela entrar. No fim, estamos fugindo um pouco só do contrato online e a gente está debatendo as realidades, né? Que acontece dia a dia. Acontece várias experiências, né? Tanto para mim, que é Peg Monte, quanto para ela, que é Leve Monte. E eu acredito que essas experiências, a gente trocando essas ideias, ajuda também, às vezes, em alguma situação com outras festeiras, né? Cada uma tem uma experiência, alguma coisa, né, para dividir e ajuda em questões, tipo, ó, essa questão da taxa de limpeza das peças, eu não fazia. E é interessante, porque já me entregaram em cada situação, ó, a Michelle entrou. Eu vou esperar ela mandar a solicitação. Eu não fazia, então é cada situação, né, que a gente se depara e aí ajuda, né? Quanto tempo ganho se me entregarem limpo em boas condições? Voltando. Boa tarde, Fran. Boa tarde, Michele Rosa. Voltou? Voltou. Peraí que eu tô vendo aqui que estão me guiando aqui no Whats de como tá minha câmera. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Fran. Agora é a segunda parte. A primeira já tá lá no IGTV. Boa tarde, Stefane. A gente tá com uns probleminhas de conexão, né, Mi? Tá complicado. É. Ai, não, ó, e o pior é que acho que é porque a gente tá fazendo durante o dia, Carla, porque à noite nunca deu problema. À noite tem tanta e nunca aconteceu isso com a gente, né? E durante o dia eu te falei, eu disse, essa semana pra mim de noite é complicado, né? Eu tô com a minha sogra internada, aí meu marido chega, daí tem que dar, né? Tá esperando pra atender, ele chega morto de cansado e tal. E aí vamos fazer de dia, mas a gente vai ter que adaptar a próxima num horário à noite aí, ou antes ou Sim. depois. Não, mas, Hoje mas dá tá, certo. vamos embora. Tá, É, então. bom, a gente tá falando da taxa de limpeza, né? Que, Isso. eu acho importante ter no contrato online. É, e a questão também das peças, né? Caso de alteração das peças. A gente até falou um pouquinho na live anterior, né? Que foi uma pergunta que teve falando em relação à peça, se por acaso o cliente alugar aquela mesma peça e já está reservado para outro cliente, o que a gente faz, né? Se a gente compra uma peça igual ou se a gente manda. Oi, ou se a gente manda outra coisa no lugar, né? E é uma coisa que eu coloco aqui no meu contrato online que eu acho essencial ter, é, explicando, né? Que poderá haver alteração nas peças, nos itens escolhidos, mas que não irá atrapalhar a harmonia da decoração. Porque era algo, eu acredito assim, que todo o contrato a gente vai baseando e alterando a partir de coisas que acontecem com a gente, né? Quando acontece Exatamente. alguma coisa, ó, por exemplo, o negócio do bolo fake que a gente estava falando lá da mordida do bolo fake. Antes nunca tinha recebido nenhuma mordida no meu bolo fake. Aí teve uma vez que eu tava conversando com a Giane, e aí ela falou assim: Michele, o meu bolo fake veio mordido. Aí eu fiquei assim A impressionada, sabe? Diane também. Meu Deus, mas bolo fake. Como assim? Ela falou assim: não, Michelle, porque assim, o pessoal tem aquela Abocada. mania, né? Ai, morde o bolo, faz conta morder bolo, de tirar foto mordendo o bolo. Não, e ri da Ao situação, não é comestível, né? brincando. É, foi.
não tem como, né? A gente fala, não, gente. Aí passou um pouco, passou um tempinho, meu bolo veio mordido. Ah, Aí eu falei, ah, não. Na hora eu já falei pra ela, falei, Giane, agora foi o meu bolo tá mordido. eu achei que era só comigo que acontecia isso. Não. E aí foi uma coisa que eu não tinha no contrato online, né? Que falando sobre o bolo. Aí, quando isso aconteceu, eu coloquei lá, né? Que não podia. Até a questão da vela. Eu não permito colocar vela no bolo fake. Né? A vela, eu já coloco que tem que estar colocando no bolo comestível. Não pode estar colocando no bolo fake. Por quê? As bases dos meus bolos são ou de isopor ou base de papelão e EVA. Então, qualquer faísquinha ali que der, vai queimar e vai fazer um estrago ali. Não só nas minhas peças, mas é perigoso para os clientes, para os convidados do meu cliente. Então, eu já coloco que não pode estar colocando a vela sobre o bolo fake. E A outra coisa que eu bendita coloco. vela de faísca. E outra coisa, furar o bolo fake. O que acontecia? A gente tinha muito bolo fake furado, sabe? Que eles colocavam a velinha e furava. Falei, gente, parou com isso. Aí foi uma coisa que eu coloquei também lá. Que não é permitido colocar a vela no bolo, furar o bolo. E morder eu não coloquei. Não coloquei morder escrito, né? Mas o Ângelo fala. O Ângelo fala. E eu não sabia que ele falava, né? Aí teve um dia que ele ainda tava conversando, ele falou assim: Ô Mi, você sabe que eu falo pro cliente que não pode morder o bolo? E o cliente dá Ah, risada. Eu falei, como que você fala? Eu falo assim, olha, então, como tá aqui no contrato, né? Não pode colocar a vela no bolo, não pode furar o bolo com a vela, e também não pode morder o bolo. Aí o cliente dá risada. Aí o cliente tô dá risada risada. porque não sabe o que acontece. Eles dão risada, né? Alguns, porque não é normal, né? Morder bolo. Aí ele fala, não, é porque tem cliente que tem a mania de falar pra criança, finge aí que tá mordendo o bolo, tá comendo o bolo, e o bolo vem mordido, né? Então, por isso que eu já tô avisando. Eles falam, não, tá bom, já vai tomar cuidado. Você acha? Mas, olha, é cada uma que a gente tem que ir. Aí foi uma coisa que eu coloquei, negócio de cuidados com o bolo. E as peças, né? Que poderá haver alteração, porque tem coisas que não tem, como a gente disse na outra live, não tem como a gente é, fazer, não tem como, o que a gente fazer se caso quebrar uma peça, acontecer alguma coisa, o que a gente vai fazer, né? Não vai, tem que substituir, então não vai exatamente igual o que ele mandou. Mas se a gente não tiver, né, se não tiver lá descrito certinho que poderá haver alteração, por causa de uma bandeja de uma cor diferente, o cliente faz a gente voltar. Porque ele fala, não, a bandeja que eu quero é essa, não pedi essa bandeja, não quero essa bandeja. Então Não, a e gente. tem cliente que pega e diz assim, não, cara, o jeito que tu escolher tá ótimo, confio em É, ti. Ah, não, monta do jeito que tu achar melhor, separa as cores que tu achar melhor, porque eu confio em ti. Que já é cliente que já sabe, né? E tem mas cliente que não, ele precisa um isso detalhe de acontece. uma coisa. Exatamente. Isso acontece com um cliente que já é antigo, né? Cliente que já vem de vários anos fazendo com a gente. Agora, cliente novo é complicado. Porque quer exatamente igual. E não é que tá errado, né? Porque se eu aluguei aquele que eu quero, exatamente igual a que eu escolhi. Mas a gente tem que deixar ali para o cliente saber, ciente, que poderá acontecer algum imprevisto, né? Até porque a gente não fica na festa ali, a gente não tem que ficar vigiando cada bandeja, cada vaso, não sabe se vai quebrar. Muitas vezes as peças vêm quebradas, o que a gente vai fazer, né? Vai mandar quebrado o negócio? Não dá, né? Teve uma vez que quebrou um vasinho, a ponta de um vasinho, era uma vasinho de MDF, aqueles cachepó, e aí quebrou a pontinha e a cliente, ela já tinha mencionado que queria o vasinho vermelho. Para aquele dia, eu só ia ter aquele lá, os outros já estavam reservados. E aí quebrou a pontinha dele. Daí eu peguei e mandei para ela, falei assim, olha, fulana, quebrou a pontinha, a gente vai retirar agora.
eu vou estar mandando um de outra cor, tem problema? Daí ela falou assim, ai, quebrou muito, porque eu queria muito vermelho. Eu falei assim, eu vou te mandar fotos, se você não achar ruim, se você quiser, a gente manda. Eu mandei a foto dela, não, pode ser esse mesmo, eu viro a pontinha pro lado do painel, ninguém vai ver, porque eu quero mesmo que seja vermelho. Eu falei, ok, né? Mas é bom a gente deixar ciente que poderá haver alteração para a gente não ter problema, porque você acha, a gente faz uma entrega, ou o cliente vai buscar e chega em casa e fala, ah, não vem igual, vou aí buscar, né? Ou você vem aqui porque não vem igual. Aí é Sim. complicado, né? Bom, que foi? Qual que foi outra perguntinha lá da caixinha, o Carla? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Você tá aí? Tô aqui. Peraí que eu tô pegando aqui que eu anotei rápido aquela hora que tu me passou. Tá, a gente já falou da importância do termo de contrato. Isso. Tem o sinal, tem a questão da desistência, a questão da multa diária. Ah, e o sinal, o sinal, que ela perguntou, né, falando do sinal, como que era feito? Se o sinal era feito por depósito, transferência, ou o cliente ia lá, ou o cliente vai pessoalmente, ou a gente vai, como que você faz aí? A maioria é via depósito, transferência, né? Antes, quando era cartão, eu tenho a maquininha, o pessoal vinha aqui passar. Mas agora eu tenho o PicPay também, né? E Uhum. que facilita muito a vida, envia para a pessoa pode passar o cartão. Então, tem depósito bancário, transferência bancária, PicPay, ou pode vir pessoalmente aqui. Porque daí, com horário marcado, eu atendo aqui, não tem problema, né? Tem pessoas que quer, ou que é aqui do meu bairro, que quer vir aqui, não tem problema. Mas hoje em dia, a maioria é via depósito ou transferência, né? Uhum. Aqui Então, eu faço só por transferência ou depósito. A pessoa não vem aqui. Quando eu fazia atendimento aqui, aí a pessoa vinha, né? Ou agendamento, ou antes eu ficava aqui de um determinado horário, né? Então, tempo que eu tava aqui, eu falava, ó, tô aqui de tal a tal hora, né? E aí a pessoa vinha e acertava. Como agora eu não faço mais o atendimento aqui, mesmo se o cliente quer ver, aí eu explico para ele que a gente faz só atendimento online, então é só pelas fotos, aí é só por depósito e transferência bancária. E aí uma coisa que fala, mas e como que vai ficar, né, o cliente não conhece a gente, como que ele vai confiar de depositar um valor, né? Mas só que assim, gente, nos dados da cara também, a gente coloca todos os nossos dados da empresa, CNPJ, o endereço. nossa, E fora que a gente tem vários anos, né? Teve uma vez que uma cliente falou assim para mim: Ah, mas eu vou depositar, como que eu vou saber? Você me desculpa, mas eu não te conheço, né? Aí o valor, o meu valor do meu sinal é mínimo, né? Daí eu falei para ela, eu falei assim, não, eu sabe? entendo. Eu falei assim, eu entendo a sua preocupação, mas de maneira nenhuma que eu vou estar expondo o meu nome por conta de um valor tão mínimo que é o valor do sinal, né? Se por acaso a gente estivesse com uma fé, não era esse valor mínimo de R$ 20 que eu pego no meu sinal que eu iria te pedir. E outra, nós temos mais de 5 mil seguidores na nossa página, temos álbuns organizados só de depoimentos dos nossos clientes, fotos do As nosso trabalho, avaliações, né, o né? feedback, As são muito avaliações, depoimentos, fotos, decorações. Eu criei uma página só de decorações dos clientes, então todos que eles me enviam, eu mando lá. Então, isso prova que você realmente é o que você está falando. Por isso que uma dica que eu sempre falo para o pessoal é a questão da página. Sempre deixar a página atualizada. Por exemplo, no meu perfil, eu tenho pouquíssimas pessoas no meu perfil. Eu não aceito cliente e não tenho muitas pessoas. Até porque depois que hackearam, eu fiquei desanimada para ter rede social, né? Então eu uso mesmo mais a página do meu trabalho, porque é com ela que a gente movimenta e faz as coisas. Mas a página pessoal, eu não aceito o cliente nada.
Só que mesmo não aceitando o cliente, eu acredito que o meu cliente, só de ele, mesmo que ele manda solicitação para mim, só de ele entrar no meu perfil, ele precisa saber que eu faço parte daquilo que eu estou anunciando, porque para eu anunciar nos grupos, eu preciso de uma página, né? Eu preciso de um Facebook para poder anunciar. Então, quando ele entra, ele precisa saber associar a minha publicação, o meu anúncio, com a minha página pessoal. Então, sempre eu coloco lá na capa, eu coloco a logo da minha empresa, aonde trabalho, eu coloco o link, porque eu já deixei de comprar várias coisas, porque a pessoa anuncia lá em um grupo, e aí eu entro na página, no perfil da pessoa e não tem nada sobre aquilo. Né? Não tem nenhuma referência, não tem uma página, não mostra nada. Então, como que eu vou saber que aquela pessoa trabalha com realmente com aquilo que ela está divulgando, né? Então, mesmo que você não aceite, porque eu não aceito os clientes em Facebook. É só o WhatsApp mesmo. E na página. Por isso que já tem a página, que a página já é direitinho para eles, né? Mas é preciso que você tenha uma identidade ali para quando ele entrar, ele ver que faz parte daquilo mesmo, né? E é uma segurança que o cliente tem. Então, se a gente faz tudo certinho, tem esses cuidados, são pequenos cuidados que fazem a diferença na hora dele escolher a gente, porque a gente trabalha online, então é difícil a gente confiar. Eu mesmo, essas empresas que eu entrava e não tinha nada, eu não confiei, porque não tinha página, não tinha link de página, não tinha nenhuma publicação daquilo que a pessoa estava vendendo no perfil pessoal. Então, como que eu vou saber, né? Se aquilo realmente é, e a pessoa me pedindo dinheiro antes do produto acontecer, né? Então, a gente entende também o lado do cliente, né, Carla? É. Obrigada, Priscila. Ó, a Priscila botou, amo o trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada. Não tá aparecendo os comentários pra mim. Não tá aparecendo? Não. Ei, eu tô ouvindo porque tu não tá comentando nada. Não tá aparecendo. Então eu vou vendo o que aparecer. Eu leio daí o que aparece. Tá, deixa eu ver que eu não tô aparecendo, não. É verdade. E tu pede só R$ 20 de sinal. Só R$ 20. Só R$ 20. É o sinal mínimo. E por que eu... Aí você fala, mas então não adianta nem pedir. Mas eu peço, não é que é tão pouco, né? Porque assim, esse valor a gente acaba nem mexendo, né? Esse valor a gente vai deixando e vai ali ficando na somatória pra gente precisar fazer alguma coisa, alguma manutenção, alguma coisa. Só que a gente antigamente não pedia. Só que acontecia, mesmo que seja um valor mínimo, igual lá a questão da limpeza, né? A questão da limpeza, mesmo que é um valor mínimo ali que a gente coloca, quando sente no bolso, o cliente dá mais valor. Então, mesmo que é um valor de R$ 20 de sinal que eu peço, já é uma forma do cliente não cancelar. E assim, fingir que nunca fez a reserva com a gente, porque acontecia demais. No começo, a gente não pedia, aí quando chegava na sexta-feira, né? Na sexta-feira, quinta, sexta-feira, eu já vou confirmando tudo com os clientes, tá tudo certo, alguma dúvida, tá. Aí a pessoa falava, ai, desculpa, eu cancelei, não vou fazer mais. E não avisava. Esqueci de avisar e não avisar. Olha, teve uma vez que a gente foi fazer uma entrega e olha, na sexta-feira eu falei para cliente, olha, fulano, tá tudo certo, tá? Não, tá tudo certo sim. Isso na sexta-feira, a festa era no sábado. Sábado de manhã a gente ia entregar. Chegou lá pra gente poder entregar, a casa toda vazia, né? Aí, nessa época, meio no comecinho, eu ia entregar com o Ângelo. Aí a gente foi no vizinho, né? Chamou. Aí ele começou a ligar pra ela, nada, mandar mensagem pra ela, nada. Aí eu já percebi que ela tinha me bloqueado no Facebook, no WhatsApp. Aí eu falei, não tava respondendo. Sumiu a foto, sumiu tudo. Daí eu falei, acho que ela me bloqueou. Aí o carro carregado. Aí a gente chegou no vizinho, né? Daí eu falei assim: olha, a fulana que mora aqui. Daí ele falou assim: ela já mudou já faz uns 15 dias já. Ih, maior tranqueira esse povo. E aí eu falei assim, gente, não acredito. Sabe, eu não conseguia acreditar, assim,
de como aí a gente voltou. Sabe que você volta até. Eu não consegui nem falar mal. A gente voltou até assim, em silêncio, sabe? A gente foi conversar depois que a gente voltou aqui. Que era bem longe. E a gente voltou assim, em silêncio no carro. Que a gente ficou sem palavras, assim. Como que uma pessoa pode fazer isso, né? Entrar em contato, fazer reserva, confirmar na sexta-feira e era uma reserva falsa? Para que isso? Sabe? Ele fez, tipo, será que é concorrente? Era bem no comecinho, né? E o E pessoal aqui além não de todo, trabalhava. o transtorno deixa de locar para outra pessoa, né? Exatamente. E, assim, e eu lembro que essa mesa era uma mesa que ela estava ralada, né, de uma outra locação, e a gente ficou na sexta-feira pintando ela, né, lixando certinho para ela ir bem bonita no sábado e o cliente fazer isso. E era bem no comecinho, a gente não tinha nem, sei lá, a gente não tinha nem 3 meses, era bem no comecinho. Ah, Aí eu fiquei preocupada ainda, sabe? Pensando assim que talvez tinha mudado de número e não tinha me avisado, sabe? A gente é muito tonto, né? No começo a gente aí eu mas isso ficava é tudo a gente vai adquirindo experiência, já é, vai, né, se ligando para as próximas não nossa, acontecer. e naquele dia eu ficava, olha, mandei para amigos, eu falei assim, ó, contando, né? Eu falei assim, olha, se você vê alguma coisa no Facebook aí, talvez falando, né? Porque aqui é assim, se acontecer alguma coisa, a pessoa fala, fulano de tal, me deixou na mão, e tá. Aí eu morro de medo disso, né? Eu falei assim, gente, porque para falar bem, o povo não, né? Agora, para falar mal, é rapidinho se espalha, né? E aí fiquei o dia todo olhando nos grupos para ver se tinha alguma coisa dela, né? Talvez, sei lá. E nada, menina. A mulher sumiu e eu tonta, preocupada aí. E eu preocupada ainda que fosse alguma coisa minha. E era, tipo, culpa dela, ela que fez, né? Não sei qual que Sim, era o objetivo dessa pessoa. Se era um concorrente, porque aqui ninguém trabalhava com locação, com Peg Monte, nem nada. Então a gente começou, os decoradores ficaram doidos. Hoje, com essa pandemia, tá todo mundo decorando, né? Hoje os decoradores que falavam mal do Peg Monte, falavam mal de mim, tá fazendo kit, né? sim, Antigamente falava mal, ai, kit, tá. Aí agora estão fazendo. Mas não sei qual que Oi, o negócio dessa história, gente. tem perguntinha aqui. Peraí, Ai, que deixa eu ruim, não tá só. aparecendo. Ó, até a gente falou na última live sobre isso. Sobre ideias novas, como aquele painel de mesa. Seria bom investir? Lembra que a gente falou na última live que é modinha só para esse período de quarentena, que, né, nossa opinião, a gente comentou aquele dia que não, né? Fala um pouco Ah, aí. eu acredito que não. Que é só, eu acho que vai ser só para esse período agora, e daí como é que a gente vai estar investindo em diversos temas numa coisa que é só para o momento, porque depois o pessoal vai querer de novo painel, esse tipo de coisa, né? Então, então, eu acredito que é mais uma coisa para que nem eu tenho painel de diversos temas, daí as cortinas, daí vem painel de pallet, daí o painel redondo, que agora daí eu adapto muito com tecido, mas as capas redondas são mais práticas. Aí tu vai investir também em painel pequeno de mesa com várias capas para, né, vários personagens de mesa. Eu acho que realmente não vale a É, pena. eu falei disso até na live de segunda, foi segunda que eu fiz lá no canal? Acho que foi segunda-feira que eu falei sobre isso também. Que eu acredito que seja uma tendência momentânea, que vai estar passando. E outra coisa, hoje, para que a gente está vivendo hoje, eu acredito que não é um bom investimento, né? É bom a gente dar uma renovada com as peças que a gente tem, né? Pintando de É, outra cor, encapando, colocando não, tecido, né? Fazendo uma coisa diferente com o que a gente acho que tem. não é momento de investir. Exatamente. Eu Tem acredito outra que não, mas é pergunta gosto, aqui. né? Cada um faz Sim, o que achar né? melhor.
Com certeza. Aqui, a Priscila Cristina. Meninas, quanto de porcentagem vocês tiram? Os 60%? Não entendi, Priscila. Não entendi tua pergunta. Tá perguntando referente a sinal? Coloca aí pra gente melhor em que sentido tu quer dizer 60%. Ai, não acredito, não, aqui não tá aparecendo nos comentários. Que ruim. Não, mas eu vou lendo, não te preocupa. Vamos continuando, daí quando a Priscila colocar, a gente responde a perguntinha dela. Mas eu acho que é isso aí mesmo da contra investir. Eu acho que agora não é época de investir, sim, adaptar as tuas peças e tentar, né? O pessoal tá fazendo também muito kitzinho, tá pegando peças temáticas e fazendo assim, ó, com a mesa deles mesmo, sabe? E outra coisa, ou então só uma mini mesa ali com os personagens sem painel, né? Coisas, eu tô montando coisas assim e é o que tá salvando, digamos assim. Ó, Ou ela botou aqui. só meio painel, né, ô, Carla? Principalmente painelzinho de pallet, né, de madeira. A gente colocar Só uma um, mesinha, né? você coloca uma mesinha de 1 metro, até 1,20 m, mas o ideal 1 metro pequenininha mesmo, ou aquelas mesinhas quadradinhas, né, o trio de mesinha. E meio painel, alguns suportezinhos de doce, um tema ali já fechou. Não precisa de muita coisa. Que para o que a gente está vivendo, não é mesona, não é painel grande. Não é o momento agora. Sim, ela perguntou quanto que a gente tira quando fecha o caixa no final do mês, no caso, parte financeira para reserva para gente. Tá. Essa é a Bom, pergunta. como que eu faço aqui, né? As- o, a minha casa, por exemplo, as maiores contas, assim, tudo que a gente paga, a gente paga com o valor daqui, né? O meu esposo ele trabalha fora, só que como fosse o salário maior, seria o da loja, né? Então, quando a gente fecha o caixa, a gente retira 30% para a reserva, que aí não é nosso, ele fica no caixa, porque daí a gente é uma reserva que a gente pode comprar outras coisas. Essa reserva a gente, caso de carro estragar alguma coisa, a gente usa da loja. E o restante desse valor a gente tira para o nosso uso, que é pagar nossas contas, que é o nosso salário, porque a gente faz essa separação, porque aqui é tudo junto, não tem assim, o meu salário e o salário do meu esposo. A gente mistura tudo. Só que a gente divide o que é para a gente poder ter uma noção de quanto que a gente fez no mês. Fala, olha, a gente Tu fez separa a pessoa tanto física e pessoa jurídica? isso. Aí fala, a gente fez tanto no mês, né? Esse tanto aqui é para pagar as contas que a gente tem, contas da loja, porque aqui a gente tem um espaço, então a gente paga luz, paga água e tudo mais. E aí, fora nossas contas que a gente tem em casa, porque a gente usa esse dinheiro para poder nos manter, porque a gente não trabalha porque é só a gente gosta, né? A gente trabalha pra gente se manter. E aí a gente tem o nosso, né, que fica pro uso pessoal da nossa casa. Mas a reserva ali do ateliê é 30%, né? Tudo que a gente faz, 30% é daqui. Então é uma segurança que a gente faz tanto se acontecer alguma coisa, a gente quiser investir em alguma coisa, ou para poder ficar lá, porque como a gente estava falando, né, na primeira live. Foi quem se programou, quem tem o costume de se programar e ter uma reserva, mesmo que seja pouquinho, não precisa nem ser 30%, né? Se você conseguir tirar lá 20, R$ 30 de cada locação que você faz, lá no final do mês já vai dar uma boa diferença. E aí você consegue estar ficando um tempinho parado, né? Por exemplo, eu fiquei 4 finais de semana, um mês, né? 4 finais de semana sem nenhuma festa. Quando estourou mesmo Quando a estourou, né? pandemia e tudo. Parou tudo, porque a gente estava com todos os finais de semana lotados, do jeito que a gente costuma fazer.
Só que quando estourou tudo, todo mundo cancelando, cancelando, cancelando. E aí foram esses 4 finais de semana que a gente se organizou com o valor que a gente tinha. Se a gente não tivesse, ficaria um pouquinho mais apertado. Então, por isso que é bom, né? Independente do valor. Não sei 30%. Eu falo 30% porque foi uma coisa que a gente colocou, mas quando é um mês que está mais fraco e a gente precisa de um valor maior, a gente coloca menos. Mas sempre está colocando, mesmo que seja um valor mínimo, pega aí R$ 20 de cada locação e coloca numa conta separada que você não tem acesso ali para poder ficar gastando ali, porque vai fazer diferença. Tem um mês ali que você quer, até mesmo para tirar férias, né, o cara, dezembro mesmo, a gente pegou esse dinheiro para tirar férias. Então a gente foi para a praia, ficamos lá uma semana e usamos o dinheiro da reserva do ano, entendeu? A gente pegou, aí eu falei, mas vamos pegar. Eu falei assim, acabou o ano, vamos pegar, o ano que vem a gente começa de novo. Vamos aproveitar que essas são as nossas férias. Então, assim, a gente saiu tranquilo. A gente ficou um mês sem fazer festa, não atrapalhou o nosso financeiro em casa. A gente voltou e começamos a trabalhar normalmente. Então, por isso que é bom, dependente do valor, você ter um sinal de reserva, né? Uma reserva ali para a tua loja. Aqui como é que eu faço? O meu esposo também tem a renda, né? Mas também é tudo junto. A loja também é a mesma coisa, é o nosso maior valor, né? Mas eu estipulo um salário para mim. O que eu fiz? Eu coloquei o custo fixo da pessoa física, né? Da nossa casa, o nosso custo fixo, e aí as variáveis. Tá, então a nossa renda da casa é tanto. Descontei o salário dele e estipulei um salário para mim. Então, esse salário tem que sair daqui. Aí, aqui, somando os custos fixos do ateliê, mais a parte do fornecedor, um X para fornecedor, para estar investindo. Claro que agora não é época de investir, a gente loca menos, mas então não tem esse gasto, né? Então, a parte do fornecedor, mais o meu salário e mais um valor fixo, para mim, dá mais ou menos 30%, 40% para mim tirar todo mês. Então, esse X que fecha, eu tenho que locar no mês. Aí, o que eu faço? Eu divido por semana, por semana, para ver quanto que eu teria que colocar por semana. Também divido por dia para ver quanto que eu teria que colocar por dia. Claro que isso funciona muito bem num tempo real, né? Num tempo normal, né? Agora, já nessa fase é diferente, mas também agora não tem custo com fornecedor, né? E tal. Mas eu tento ao máximo puxar para atingir a minha meta, porque assim como a gente trabalha fora, a gente tem aquela meta, se a gente é vendedora, para atingir, né? Então, da mesma maneira aqui, eu faço de tudo para atingir aquela meta, né? Tirando a parte do fornecedor, já que a gente está colocando muito menos, né? E atingir essa meta para poder suprir certinho e ainda continuar tirando uma reservinha, entendeu? Assim que eu faço. Então, eu tenho a minha agenda ali, pessoa física, a minha agenda pessoa jurídica, com todas as entradas e saídas. E é assim que eu tenho feito, que daí eu consigo tirar um X e ter a reserva para todo mês, né? Porque é só assim para a gente conseguir, a gente tem que ter essa reserva. E essa reserva da empresa que não pode mexer. E a meta que você falou é interessante, né? A meta eu lembrei de quando eu saí do meu trabalho, e aí eu saí meio que assim, meio perdida. Eu falei, mixe, agora eu preciso daquele valor. Eu preciso daquele valor, vai fazer falta, mesmo eu saindo, né? Porque quando eu realmente decidi sair, eu falei, poxa, olha, eu vou sair e tal, não quero mais. Aí eu falei assim, mas e as contas, né? Aí ele, não, fica tranquila, a gente vai vendo, vai indo. Mas a gente que, né, que tá acostumado, assim, tudo certinho, todos os meses ter ali aquele compromisso ali, a gente fica preocupada. E aí eu fiquei, não, eu preciso fazer o meu salário. Não quando eu fechei a escola, mas quando eu fechei a escola e ainda trabalhei alguns meses numa escolinha, trabalhava 4 horas, né, nessa escola, no período da tarde. E lá eu ganhava R$ 1.000 durante 4 horas. E eu ficava assim, Ângela, eu preciso fazer esses R$ 1.000. Eu só saio quando eu fazer esses R$ 1.000.
Então, nesses 2, 3 meses que eu conciliei, eu trabalhava com os dois, né? De manhã eu atendia ali os orçamentos, aí à tarde eu ia para a escola, ficava lá, né? Trabalhava e à noite divulgava, porque eu tava buscando os R$ 1.000. Pra mim, tipo assim, não tinha sinal de reserva, não pensava assim, tipo, igual você falou, um valor pro fornecedor, valor pros gastos do ateliê. Não, eu queria os meus R$ 1.000. Eu falei assim, não, se Sim, eu consigo fazer meus eu mil falar. reais, eu falei assim, se eu consigo fazer o meu salário, eu vou estar conseguindo manter as minhas contas. E aí foi assim, quando a gente fez, né? E eu falei assim, eu consegui. Aí ele, então sai. Aí foi quando realmente eu me desliguei, né? E encerrei mesmo. Mas trabalhar com meta é muito legal, porque daí no outro mês eu já dobrei. Não, eu quero tanto. No outro mês eu quero tanto, eu quero tanto. E aí, se você trabalhando por metas, é um estímulo para você trabalhar, para você se esforçar, porque daí você olha lá e fala, vixe, esse mês eu fiz tanto ainda, hein? Então vou divulgar mais, eu vou fazer mais que eu quero chegar na minha meta. Isso é um estímulo, né, para quem está começando, trabalhar com meta e estipular o teu salário. Quanto que você quer receber? Você quer receber 1.000? Você quer receber 2.000? Você quer receber 3.000? Então, o que eu posso fazer para poder estar recebendo esses 3.000 por mês? E é muito interessante trabalhar com meta. Eu lembrei quando você falou. Sim, até na outra live que a gente fez, aquela live relâmpago, pediram pra gente, depois que fizesse a live do contrato online, fazer uma live sobre a parte financeira, lembra? Então Ah, fica é aí, ó, nossa verdade. próxima live vai ser mais, falar mais sobre essa parte de financeira, explicar assim como fazer para separar. Tem que, ó, a dica, eu não separava no começo, não separava. Tem que separar a parte da pessoa física para a pessoa jurídica. É uma dica que, ó, funciona muito. Então, fica para a próxima live a gente fazer essa parte de financeiro da empresa. Combinado? Combinado? Vamos fazer assim. Tá, Bom, vamos continuar então com com a mais parte alguma do perguntinha? contrato. É que a gente, assim, quem já tá acostumado com a live aqui sabe que a gente começa, tem o foco aqui, mas a gente vai abrindo nichos e vai falando. A gente tem um tema, mas vai surgindo as perguntas de outras partes e a gente vai respondendo, e aí cada uma passa a sua experiência e a coisa vai fugindo com as experiências. Mas eu acredito que a tua experiência pode me ajudar ou ajudar alguém aí que está passando, a minha experiência pode te ajudar ou ajudar alguém, né, que passou por isso, né, ou pode vir a passar. Então, essa troca de informações é bem, bem legal. Aham. Ficou mais alguma perguntinha? Ficou, tá, a gente já respondeu. Como é que eu larguei minha caneta? A gente já respondeu a do sinal, a gente já respondeu a importância do contrato, a gente não respondeu a parte da desistência, né? A gente não respondeu, né? Na desistência, né? Como que funciona? Você Isso, até tinha comentado um pouquinho, né? isso eu, Sobre o no meu artigo. caso, desistiu, não tem devolução, tá? Não tem. Isso que eu trabalho muito com dois tipos. Eu trabalho com ou sinal, e o meu sinal é 50% do valor, ou que aqui é que tudo vai também da região, né? Aqui na minha região todo mundo trabalha com sinal assim. Então, ou é sinal 50%, ou às vezes eu tenho promoção relâmpago. Ah, se fizer o pagamento total na reserva, ganha 20% de desconto e tal. Então, às vezes a pessoa paga total. Só que no momento que tu tá contratando, é um compromisso, eu deixo, tá ali na minha agenda, eu não posso colocar para ninguém aquele tema. Aquele material tá ali, tá comprometido da minha parte. Então, o que que acontece? Se a pessoa desistir, eu perco de locar para outro. E depende do tema, quanta gente busca atrás do mesmo tema, né? Esses temas top agora, Mundo Bita, Patrulha Canina e, enfim, Baby Shark. Quanta gente pede, claro que agora tá calmo, mas numa situação normal. Então, assim, o que eu faço? A gente tem, né, tá lá na minha página, o artigo 420 do Código Civil, que protege essa parte, como eu falei antes, assim como se a gente não fosse cumprir, a gente teria que pagar uma multa.
Então, eu não devolvo. O que eu faço ainda, sou bem flexível, eu deixo de crédito por 1 ano para a pessoa. A pessoa pode utilizar, pode até vir repassar, ah, e a minha cunhada vai pegar um kit, e daí ela passar o dinheiro para ela, não tem problema nenhum quanto a isso. Só que devolver o dinheiro, eu não devolvo. E, inclusive, agora, nessa época, até uma experiência nessa época da pandemia agora, me pediram. Ai, eu vi que eu não vou usar, porque saiu a MP 948, né, que defendia prestadores de serviço e tal, onde a gente não precisa devolver, pode deixar de crédito até 31 de dezembro e tal. Aí me chamaram e disseram, eu vi que eu não vou fazer, não vou mais fazer nada nem depois. Então, mas claro que eu já entrei em contato com o Procon, ela falou. Claro que eu já entrei em contato com o Procon, inclusive eu já recebi a parte dos comes, do chopp, do não sei o que, enfim. Aí eu quero ver a decoração. Eu disse, olha, nós temos a medida provisória 948, que é assim, 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 que tu tem para utilizar até 31 de dezembro de 2020. Eu ainda coloco até 31 de dezembro de 2021, porque eu acho que esse ano, né, ninguém. A festa talvez no final do ano se as coisas melhorarem. Então, a gente não sabe o que esperar desse ano. Então, eu boto até 2021. Mas eu liguei para o Procon para me informar certinho, porque podia ter saído alguma medida provisória a mais, né? E eu já tô com nojo de reportagem, já nem olho mais. Então, Eu nem assisto televisão, então não é perdido. então assim, o Procon me orientou que pode a pessoa deixar para crédito, mas se a pessoa quiser o valor da devolução, tá? A gente tem que devolver, só que a gente tem o prazo de 1 ano depois que passar da pandemia para devolver. Então, assim, ó, isso foi me orientado pelo Procon, tá? Que só quando acabar a pandemia, que as coisas estiverem normal pra gente, se alguém né, alguém desistir por causa da pandemia, depois de 1 ano, a gente tem o prazo de 1 ano depois da pandemia para devolver o valor. Então, isso eu fui orientada pelo Procon. Então, para mim é assim que funciona a desistência aqui, né? Eu tô seguindo bem o que o Procon orientou e o que o Código Civil também. Então, é assim que eu faço. Como é que tu faz aí, Mi? Ó, aqui, lembra que eu perguntei para você uma vez Lembro. sobre o artigo que eu estava na dúvida? Porque eu colocava, né, sobre a desistência, só que eu não colocava o artigo, né? E eu ficava, meu Deus, mas qual que é, qual que é, qual que é? E aí eu vi você, daí eu falei assim, eu vou apertar pra Carla, porque você fez um story sobre alguma coisa assim, e aí eu perguntei para você, e aí coloquei, né, no meu contrato, porque daí, se por acaso o cliente ele tiver alguma dúvida, ele mesmo pode procurar o artigo e ler e tirar as dúvidas que ele tiver. Em relação à pandemia, eu não tive problema com o pessoal querendo o dinheiro de volta, né? A gente teve muito cancelamento e muito adiamento. Por exemplo, hoje a gente tem uma entrega de festa junina que era bem no começo da pandemia, que era um kit da Minnie, e aí ela cancelou. Ela, olha, eu não vou fazer mais, né? Então fica cancelado. Eu falei, ok. Só que todos esses clientes que cancelaram, eu deixei um anexo em cada contato, né? Falando, para se caso voltar, eu já identificar que era um cliente desse período. E aí não deu outra. E agora ela voltou. Semana passada ela me mandou uma mensagem, falou: olha, não sei se você vai lembrar de mim e tal, né? Eu tinha uma reserva e eu acabei cancelando. Só queria saber se eu consigo estar usando aquele crédito, né? Que ela tinha pagado R$ 25, né? O sinal dela, ela deu R$ 25. E aí eu queria saber se eu posso estar usando, né, para um outro tema. Eu falei, pode, tranquilo, né? E aí ela escolheu um outro modelo, trocou o tema, agora é festa junina, e vai estar fazendo hoje. Então, todos esses clientes que cancelaram ou pediram o adiamento, eu deixei esse anexo no contato. Mas também eles, toda vez que vinha falar que estava cancelado, eu já, né, de prontidão, eu já colocava, né, que caso queira escolher uma outra data que vai estar lá aquele valor, que poderia ficar tranquilo, e a pessoa nem questionava, né? Agradeci e pronto.
Então, em relação à pandemia, eu não tive problema de cliente querer a devolução, não. Agora, antes disso, né, antes disso tudo acontecer, teve cliente sim que já questionou, né? Que pagava o sinal. E olha, Carla, que é um sinal de R$ 20, hein? Olha, esse é o sinal, tô boba com esse é o sinal, menina. E olha que é sinal de R$ 20 e já deu confusão aqui. E aí o cliente pediu cancelamento, né? Não quis mais, falou: olha, e o valor? Eu falei assim: olha, o valor fica de crédito, né? Se caso você quiser fazer novamente, é que eu coloco o prazo de 6 meses. O cliente tem até 6 meses para poder estar remarcando. Por conta da pandemia, a gente aumentou, né? Mas normalmente, sem esse período que a gente está vivendo, é 6 meses. Aí o cliente, não, mas eu não vou fazer mais mesmo, eu quero cancelar. Aí eu falei assim, ó, então, caso de desistência, aí não é devolvido. Se caso você quiser reagendar, a gente deixa o valor aqui. Agora, para cancelamento, desistência mesmo, a gente não devolve. Ah, mas por quê? Por que eu não usei? Eu falei assim, olha, porque a partir do momento que você faz a reserva, eu deixo de locar para outra pessoa, né? Exato. E aí que entra o artigo. Por isso que é muito importante a gente colocar, por quê? No artigo já é claro, né, que a desistência ela não é feita, né, o valor devolvido ele não é feito, mas só que tem que estar descrito no contrato que esse valor ele não é devolvido porque ele entra como multa, porque lá no artigo já tem que o cliente ele pode pedir sim o cancelamento e a devolução do valor. E nós somos obrigados a fazer a devolução do valor. Mas, se nesse contrato tiver descrito que esse valor dessa devolução, né, desse sinal, ele entra como multa de quebra de contrato, a gente não precisa devolver. É como se fosse assim: a gente devolvia os R$ 20 para o cliente e o cliente depositava de novo, porque é uma multa. Então, por conta disso, não é feito a desistência. Mas isso tem que estar descrito lá, porque se você não deixar descrito, o cliente ele pode pedir a devolução e você tem que fazer a devolução. Ele só não é devolvido quando você coloca que aquele valor entra como multa. Depois que a gente fez isso, o cliente, a gente nem questiona. Ontem eu te mandei, né, como que é o meu modelinho online, já está descrito lá, que aquele valor entra como multa. Então o cliente nem questiona mais. Mas quando eu não colocava, só colocava que não devolvia, o cliente ficava, mas como não devolve? Eu vi lá que pode devolver. Mas logo embaixo está escrito, se tiver como multa, não precisa devolver. E aí, quando a gente fez isso, a gente não teve problema nenhum mais. Por isso que eu perguntei para você que eu estava na dúvida de qual artigo eu queria ler certinho, né? E aí foi quando eu vi lá esse pedaço falando que se entrasse como multa, se tivesse descrito no contrato que estava entrando como multa, não precisava devolver. E aí a gente fez isso, a gente não teve problema mais, mas tem que tomar cuidado com pequenos detalhes, né, Carla? Que faz um contrato fechadinho, né? E a gente acaba tendo sempre que alterar algum detalhezinho, alguma coisinha que a gente vai adaptando a mais que acontece de diferente, né? Tá travando aí? Tá travando pra time? Que tá carregando. Será que é a minha internet? Ah, saiu. A Mi saiu. Acho que começou a travar para ela. Se alguém tem mais alguma dúvida sobre contrato online, pode deixar aí que a gente responde. Que eu acho que das perguntinhas, esperando a Mia entrar de novo, mas eu acho que das perguntinhas final, desistência, a importância do contrato, isso tudo a gente respondeu. O artigo 420 do Código Civil. Comentei também sobre essa parte do PROCON, sobre desistência agora nessa parte, né, nesse momento da quarentena. E tem aqui só quando o cliente quer ver o material.
Eu vou respondendo a minha parte enquanto a Mi não vem. Eu, como muitos já sabem, eu tenho ateliê aqui onde eu atendo, né? Atendo à tarde, das 14 às 18h30, ou com horário marcado, né? Preferencialmente agora com horário marcado, justamente para não dar junção de pessoas, né? Então, se a cliente quer vir aqui, para mim não tem problema nenhum. Pode vir que tem atendimento aqui e vai ver as coisas que estão expostas, né? Ah, mas eu queria ver os personagens e tal. Não, isso tudo é por foto, porque a gente tem o estoque daí com as caixas, com os personagens, os painel tudo em cabides, bonitinho, arrumadinho, cortina dobrada. Aí não tem como tu tirando tudo para mostrar, né? Então, para isso já tem as fotos e a pessoa pode vir aqui no ateliê e olhar as coisas e ver que é real, que a gente trabalha com decoração, que não é fraude, que não é farsa, né? Então, é dessa forma que eu trabalho. Não tem como eu estar pegando tudo. Ah, mas eu queria ver os personagens. Ah, mas eu queria ver tal coisa. Já aconteceu das pessoas. Ah, mas tu não tem o personagem de chão pra me mostrar. Tu não tem o personagem de mesa. Não tem como eu estar indo né, ali dentro e estar desencaixotando tudo, desembalando tudo para trazer para mostrar. É complicado. Aqui a pessoa já está vendo, né? O ateliê já está vendo que a gente tem todas as coisas. Tem nosso álbum, nosso portfólio, né? Todo o tempo que é a nossa página, todo o tempo que a gente tem de empresas, avaliações, os feedbacks, já sabe que a gente trabalha com festa há muito tempo, né? Então, é por aí. Então, quando o cliente quer ver o material, ele pode vir Hello, Moto. E ver o que a gente tem aqui exposto, né? É assim que funciona. Gente, a Mi não voltou mais. Cadê você? Hello, Moto. Estão ligando e a Mi não voltou mais, pessoal. Deixa eu ver se ela me chamou no WhatsApp aqui. Então, tô esperando a Mi voltar. Ninguém tem mais perguntinhas sobre contrato? Eu acho que é isso. A multa. Quando o cliente quer ver o material. A Mi, ela já falou que ela atende online, né? Ela tem também o portfólio dela. E ela não atende lá no ateliê, né? E vamos ver aqui. Eu acho que é isso, pessoal. Quantas perguntas que deixaram nas caixinhas, que foi no Instagram da Michelle, porque como era para ter sido feito pelo Instagram dela, né? Mas aconteceu esse problema de conexão, acabou sendo pelo meu. Daí as caixinhas foram deixadas para ela, mas ela me passou as perguntas. Então eu acho que é isso. Eu acho que ela não conseguiu mais entrar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela não conseguiu mais entrar. Eu acho que é isso. Se ninguém mais tem pergunta, então a gente encerra a live. Deixa eu ver aqui se ela não vai chamar. Deixa eu chamar ela pelo PC aqui. Ela mandou. Então, eu acho que é isso, né? Vamos ver se ela vai voltar. Ela perguntou se ainda tá ao vivo. Não tem mais pergunta. Acho que a gente esclareceu a dúvida da Priscila. As outras dúvidas que perguntaram sobre os painéis pequenos de mesa. E as dúvidas que deixaram nas caixinhas. Eu acho que é isso. Ela falou que tá vindo aí. Vamos ver se ela vai voltar pra gente encerrar juntas. E
Michele, cadê você? Hoje tá complicado o problema de conexão. Acho que ela não tá conseguindo. Mas é isso aí, né, pessoal? A gente tem que adaptar. Tem a fase normal e agora a fase da pandemia, que muda alguma coisa, né? Na fase normal, a gente tem a parte que a gente consegue estar investindo, trazendo coisas novas, tendências, né? Agora a gente já não consegue, que nem tem tanto material que eu comprei antes, na semana, uns dias antes da pandemia. E agora eu não tô conseguindo. E no fim entrou a pandemia. Entrou a pandemia. Aí ela botou que não tá conseguindo entrar. E aí entrou a pandemia e eu tive que parar e não pude mais continuar investindo, e nem o pessoal fazendo festa, né? E aí ficou as tendências ali parada, coisas que a gente fez, e coisa que não entrou para o nosso portfólio. Até eu montei alguma coisa aqui, mas o espaço é pequeno, mas festas mesmo externas a gente não conseguiu montar com esse material novo. E ficou, e é uma judiaria, porque tanta coisa nova que entrou, né? E a gente adquiriu e não pôde continuar trabalhando nisso. Teve que adaptar para mini table, para mini festa, vai ser só um bolinho, né? Festinha pequena. Como eu disse, uns não pegam painel, pegam só a mesinha ali com as coisas de mesa, outros já botam só o painel e os itens na própria mesa da pessoa. Então, é isso, né? Sonho Encantado Festas. Muito obrigada pelas suas dicas, Carla. Sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigada por acompanhar a gente. Sou Car... Ah, tu é Carla também, Xará? Obrigada por estar acompanhando a gente. Obrigada pelo carinho, por estar aqui participando com a gente. E a gente tá aí. A próxima live, eu acho que a Mi não tá conseguindo. Ela mandou um print para mim da tela dela que tá tentando entrar e não deu. Ela tá com problema de conexão. Então eu vou finalizar, porque eu acho que até daqui a pouco o Instagram vai derrubar a live, né? A gente já tá na segunda parte, a primeira parte já tá lá no IGTV, tá? Aí eu comecei outra, porque como tava travando. Então essa também fica agora, não fica mais salva aqui, né? Agora só no IGTV. Vou colocar lá para quem quiser acompanhar e tirar dúvida dessas partes do contrato. E a Carla também, somos xará, então. Então, assim, a nossa próxima live a gente vai marcar, tá, pessoal? E vai ser aquele pedido da outra live que era sobre o contrato. Ela botou que não carrega. Que é sobre o contrato. Vou finalizar, então. Ela botou que é sobre pediram que era sobre o contrato, tá aí, né? Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar no direct, tá? Pode chamar a gente, perguntar que a gente responde, a gente faz outra live com mais alguma parte. E a próxima vai ser sobre essa parte financeira, de gestão financeira, né? Dicas sobre como fazer né, com a parte financeira da empresa, para manter a empresa saudável, né? E é isso. Daí vai ser nossa próxima live. Eu e a Michelle vamos estar marcando, agendando, e a gente deixa daí o post para vocês e a caixinha de pergunta, como sempre, tá bom? A Mi não conseguiu entrar, ela botou que não carrega. Eu botei que eu vou finalizar, ela disse que tá. Então, é isso aí, pessoal. A gente agradece muito quem entrou, quem participou com a gente, quem perguntou, quem deixou as perguntas na caixinha. A gente agradece o carinho e obrigada e um bom fim de semana a todos e vai ter festa sim. Tchau, gente. Beijo.